Muito bem. Então, no artigo 1557, o Código nos dá circunstâncias que justificam a consideração do erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge, tá? Eu costumo dizer que este rol, dentro da complexidade de nossa existência, precisa ser enxergado agora de modo exemplificativo. Porque o que torna insuportável a vida em comum de um casal, descoberto posteriormente ao casamento, tem que ser alvo de uma avaliação casuística a ponto de nenhum artigo de lei conseguir dizer, traduzir enfaticamente, esgotando todas as hipóteses de causas que tornem insuportável a vida em comum quando descobertas depois do casamento, né? Então, por isso, aqui nós temos situações paradigmáticas, e vocês percebam que o propósito é esse mesmo, de enxergar de modo aberto, né? São conceitos jurídicos abertos, lacunosos a serem preenchidos caso a caso. Vai nos dizer, então, artigo 1557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Inciso 1. O que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Tá? Então, o que é erro que torne insuportável a vida em comum em relação ao cônjuge enganado? Quanto à identidade, honra e boa fama do outro cônjuge, percebam que são conceitos que serão preenchidos no caso concreto. Aquilo que me incomode saber depois e que torne a minha vida insuportável porque mude inteiramente a imagem que eu edifiquei do ser amado, da pessoa com quem eu queria estabelecer uma comunhão plena de vidas, tá? Então, identidade, honra e boa fama serão preenchidos casuisticamente. Por exemplo, o fato de eu me casar com alguém que tenha dificuldades financeiras e que tenha inúmeras execuções civis correndo na justiça pode não significar nada para mim. Pode ser algo que eu consiga digerir tranquilamente com essa pessoa. Mas se eu vivo um outro histórico, se eu, com meus pais, com meus avós, com meus irmãos mais velhos, eu sempre vivenciei uma experiência de muitas dificuldades financeiras e sempre tendo o oficial de justiça batendo as portas, me causando incômodo, e aquilo me fez crescer com essa restrição. E eu descobrir, depois de me envolver com outra pessoa, que esta pessoa vivenciava uma situação que me colocava na mesma condição, pode significar para mim me remeter exatamente a este contexto de insuportabilidade da vida em comum. Se eu soubesse que esta pessoa vivia algo similar que o que meus pais viveram, por exemplo, eu jamais me casaria com ela. Erro essencial contra a pessoa. Ah, David, mas que bobagem, porque eu acho isso uma verdadeira bobagem. Quem hoje no mundo não deve a ninguém, não tem um processo de execução civil. Bom, para uns isso não significa muita coisa, mas para outros isso pode significar. Por isso a importância de percebermos que as causas de anulabilidade submetem a uma aferição casuística. Aquilo que torna insuportável a vida de um dos indivíduos. A vida concreta de um dos indivíduos, tá? Inciso 2. A ignorância de crime anterior ao casamento que, por sua natureza, torne insuportável a vida em comum. Não nos diz qual é o crime. Não nos diz que tipo de crime. É um delito de ordem sexual? Tem que ser homicídio? Tem que ser estelionato? Não nos diz. O Código abre brechas aí para que se faça a aferição casuística neste raciocínio que eu já compartilhei com vocês. Eu descobrir que a pessoa com quem eu me casei praticou um crime antes do casamento, um crime que para mim é tamanhamente grave a ponto de tornar insuportável a vida em comum, de não me permitir o ato de nobreza do perdão, vai proporcionar a anulação do casamento, tá? Inciso 3. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Aqui o inciso 3 nos fala de duas circunstâncias parecidas, mas não idênticas, tá? Fala de defeito físico irremediável e moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança. São duas coisas diferentes. Anula-se o casamento, o erro essencial quanto à pessoa, que torna insuportável a vida em comum. Em primeiro lugar, por defeito físico irremediável, ou, em segundo lugar, por moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança genética. No próximo vídeo, eu explicarei melhor estas duas circunstâncias.